Campina Grande, quarta-feira, 3 de julho. Outra vez, a opção para a vida é adentrando em seu lar. Ou quem sabe você que está nos assistindo agora pelo seu celular, divulgue o nosso programa para que outras pessoas possam nos acompanhar e nos assistir pela TV Master, TV a cabo, canal 20 ou pelo YouTube. Se inscreva e nos assista todos os dias, de segunda às sextas-feiras. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo a primeira parte de uma reflexão que eu creio vai falar profundamente ao seu coração. Você também ainda ouvirá ao término deste programa o cantor Sérgio Lopes, que inclusive esteve recentemente em Campina Grande. Ele é natural de Campina Grande. Eu conheci o Sérgio Lopes quando era adolescente. E ele vai estar, portanto, louvando a Deus ao término deste programa. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Nós estamos na série Fiel Palavra e hoje nós vamos compartilhar com os irmãos o estudo sobre os estados de Jesus: humilhação e exaltação, profeta, sacerdote e rei. Nós lemos então o texto que condensa essa ideia, não é, de profeta, sacerdote e rei, que é justamente o texto que foi escrito, né, a carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, versículo 4, ao qual nós vamos retornar essa leitura e vamos ler mais uma vez. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 4. E o texto sagrado diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quando herdou mais excelente nome do que eles. Meus irmãos, quando nós falamos então dos estados de Cristo, né, a humilhação e exaltação, nós iniciamos então a falar ou a entender o profeta. E quando vamos falar de profeta, nós precisamos ligar logo aquilo que o Antigo Testamento revela sobre esse ofício. Exemplo: Moisés e Arão, eles são chamados de profetas na narrativa do texto lá de Êxodo, capítulo número 7, verso 1 e 2, o texto diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre esse faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Versículo 2: tu farás tudo aquilo que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. A palavra no hebraico para profeta, a primeira delas é Nabi, e a segunda é Ose. O termo mais frequente ou mais usado é justamente Nabi. E nesse contexto que acabei de ler para vocês, Moisés, é dito que Moisés é feito como um Deus sobre Faraó. E junto com Arão, ele leva a palavra do juízo de Deus para o rei. E é muito significativo quando a Bíblia diz que um profeta leva a palavra de Deus com juízo. Em outro momento, a gente tem a promessa de um novo profeta como Moisés. Isso é, especialmente quando é enfatizado que haverá promessa, ou tem-se a promessa que haverá profetas para o povo de Israel.
Deuteronômio 18:15 diz assim: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. E aí, essa passagem é justamente a fala de Moisés, dizendo isso. Então, assim, no chamado, em algumas literaturas vai chamar vocação, a gente pode dizer também que é o chamado específico de Moisés, como profeta, e Arão. Eles especialmente são profetas, mas posteriormente os livros vão preceder um cenário histórico que vai fornecer então relatos de chamados para profetas. E o Novo Testamento, ele vai concordar totalmente com esse uso esse uso do Antigo Testamento para dizer ou reafirmar a questão dos profetas. Quando houve a tradução do Antigo Testamento para o grego, que era escrito no hebraico para o grego, foi chamado essa versão de Septuaginta. E as palavras que eu disse a vocês no hebraico, Nabi, ela foi então transliterada para o grego, ou traduzida para o grego, sobre a palavra profetes, ou profetas, né? E aí, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender também e frisar, é que os profetas bíblicos, eles não falam com base a sua própria autoridade. Por que é importante frisar isso? Preste atenção. Nos dias de hoje, nós temos alguns problemas dado a algumas pessoas que se intitulam profetas. Existem até escolas de profetas, ministérios de profetas, e se dizem até ofício de profeta. Quando a gente estuda um pouquinho mais minuciosamente as Escrituras, a gente vai entender que não existe mais o ofício de profeta. Por quê? Se houver o ofício de profeta nos dias de hoje, a Bíblia ela tem que ser continuadamente escrita. É como se a ideia que se houver o ofício de profeta, é como que tem que se reabrir as Escrituras para esse dito profeta de ofício profetize coisas ou revelações que ainda estava oculta. Mas o fato é então, irmãos, que os profetas bíblicos, eles não falavam com base na sua própria autoridade. O que faz com que esses profetas novos apareçam de ofício, é que eles falam baseado na sua própria autoridade. Porque Deus não deu autoridade a ninguém de ser profeta hoje. Então, consequentemente, a interpretação que eu faço dos ditos profetas de ofício dos dias de hoje é que eles fazem isso pela sua própria autoridade, não divina. Agora, existe uma diferença entre ofício de profeta e dom de profecia. Ok? Mas volta para cá. Os profetas, narrado nas Escrituras, levantado por Deus nas Escrituras, eles profetizavam sobre a inspiração divina. No versículo 21 de 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Esse texto aqui, ele deixa muito claro sobre esse ofício de profeta, né? E quem era que inspirava esses homens para profetizarem. Bom, diante disso, você tem um contraste também naquele momento ali, ou naquela época, porque havia uma enorme diferença entre os adivinhos e os videntes pagãos em relação aos profetas levantados por Deus.
Os adivinhos e videntes pagãos, eles profetizavam de acordo com conceitos humanos e até diabólicos, para acertar alguma coisa do futuro. Nem sempre eles acertavam. Os profetas, levantados por Deus, eles acertavam 100%. Mas necessariamente não era para adivinhar o futuro, e eles não adivinhavam o futuro. Era para predizer de fato aquilo que já estava estabelecido e decretado por Deus. Só abrindo um parênteses. Essa semana, por providência divina, eu vi em um podcast um pastor dizendo que o horóscopo era verdade. Meus irmãos, a gente está num abismo tão grande. A gente está precisando um pastor. Outra vez eu vi um pastor dizendo que o anjo Rafael veio dar o recado. Agora eu ouvi um pastor dizendo que o horóscopo existe. Agora, olha a leseira, desculpa a palavra, né? A leseira, né? Tem que até medir as palavras. Mas olha a leseira dele. Ele disse: vê Abraão olhou para onde? Para as estrelas. Os magos, quando vieram visitar Jesus, olharam para onde? Para as estrelas. Aí ele disse: por causa disso, o horóscopo é verdade. Mas ainda é pior, é porque tem muita gente seguindo ele. Mas Paulo disse isso, né? Paulo disse isso a Timóteo: olha, Timóteo, nos últimos dias as pessoas farão mestres segundo a intenção de seus corações. Fecha parênteses, volta para cá. Os profetas de Deus não diziam simplesmente o futuro de pessoas, mas eles anunciavam o juízo de Deus, maldição, e também libertação, as bênçãos. E durante a história da humanidade se percebe justamente acontecendo aquilo que Deus designou para ser anunciado. Então, os profetas, eles traziam anúncios de Deus que, na verdade, executam as intenções anunciadas por Deus em alguns casos. Os profetas também eram considerados mestres, ou eram mestres, e também advogados, embaixadores, que aplicavam a política celestial da qual eles falam. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós aprendemos que o ofício profético de Cristo foi exercido não apenas no Novo Testamento. É outra coisa que a gente erra também. A gente tem o costume de pensar que o exercício do ofício de Cristo começa no Novo Testamento. Mas não. Desde o Antigo Testamento se começa o ofício de Cristo, porque na pessoa de Cristo, irmãos, estabelece sempre isso: tudo em Cristo ele é eterno, porque ele é o próprio Deus. Então sempre, não há uma coisa que se inicia em um determinado tempo, mas é estabelecido na eternidade. E esses ofícios são estabelecidos, na verdade, que aparecem no tempo. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, verso 11, diz: indagando que tempo ou em que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória de que se lhe havia de seguir. E depois disso, pela sua palavra e Espírito. Então, o ofício de Cristo como profeta era diferenciado. Por quê? Porque a sua mensagem era autenticada com sinais, e desse modo reconhecido até mesmo pelo povo. Olha Mateus 21:11. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus 21:46. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então o povo reconhecia Jesus como profeta. João 3:2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for
com ele. Nicodemos reconhecia o Cristo como profeta. Agora, entretanto, irmãos, ele é mais do que um profeta que fala e que ouve. Ele é também o conteúdo do que é falado. Amém? A diferenciação dos profetas para o ofício do profeta Cristo é que ele apenas não falava, mas ele era a própria mensagem. Jesus é o cumprimento dos escritos proféticos. Mateus 1, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Interessante que quando o povo estava aclamando João Batista como profeta, como Elias, João Batista diz: não, eu não sou o profeta. Ele era meramente o precursor. João 1, 21, 23 vai dizer isso. Agora, regularmente Jesus, ele atesta especificamente no Evangelho de João, que ele não apenas esteve no conselho do Senhor, mas que ele literalmente vem do Pai. O Evangelho de João, ele tem essa característica de trazer na revelação do conteúdo do Evangelho a deidade de Cristo bem específica, bem detalhada. E Jesus, ele não apenas esteve no conselho do Senhor, mas ele literalmente vem do Pai. Ele fala a palavra do Pai no poder do Espírito, e ele é singular no que fala e da sua palavra. Por quê? Porque Jesus é revelado por João como a palavra que encarnou, a palavra encarnada. Então, o próprio mensageiro, na pessoa de Cristo como ofício de profeta, o próprio profeta, o próprio mensageiro é a mensagem. Nenhum profeta tinha isso, nem vai ter. O profeta, ele tinha o ofício então de revelar, de dizer os preceitos, as coisas de Deus e o que ia acontecer. Mas Jesus, ele é a própria mensagem. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os profetas proclamavam a verdade, mas Jesus é a verdade. E aí João 14,6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então fica claro nesses textos que Jesus, nesse ofício de profeta, ele é esse profeta elevado, proeminente. Amém? Porque ele se destaca então como a própria mensagem que tem a verdade e que autentica isso na sua própria vida, na sua própria existência. E ninguém na face da terra tem essa prerrogativa. Você está entendendo quem Cristo é nessa perspectiva? Amém, meus irmãos? O que a gente quer nesse estudo aqui é que a gente faça essa ligação da percepção da diferença de Cristo para qualquer outro redentor que existe na face da terra, ou que os homens arrolam como um redentor, como um profeta. A diferença de vida e daquilo que a Bíblia revela de Cristo como profeta, em semelhança, por exemplo, ao profeta do muçulmano. Esses detalhes, então, faz com que a gente entenda, irmãos, e possa confiar de todo o nosso coração essa riqueza e profundidade
do Cristo como profeta, em seu estado humilhado. Mas também um segundo, Cristo considerado então como sacerdote. E é preciso estabelecer que o sacerdócio de Cristo foi estabelecido desde a aliança eterna da redenção entre a Trindade. Lembra que eu falei? Nas questões de Cristo você tem que ver sempre essa questão da eternidade. Então, esse ofício de sacerdote, o sumo sacerdote, não veio quando ele surge e alguém chegou e colocou a mão. Não, isso foi estabelecido do conselho da Trindade na eternidade. Aleluia. É outro diferencial. O ministério sacerdotal de Cristo é inseparável do seu papel como mediador dos eleitos. Escolhidos em Cristo antes do tempo, os eleitos são redimidos por Cristo e chamados à união com Cristo pelo Espírito. E Paulo diz essa realidade quando escreveu a carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 e depois o versículo 13. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa característica do chamado ao qual Paulo está dizendo aqui faz consonância justamente daquilo que foi estabelecido no conselho de Deus, no conselho da Trindade, em que ele estabeleceu tudo na eternidade. E aí Paulo vai dizer justamente isso, que ele elegeu um povo chamado igreja para ser dele. E esse povo chamado para ser dele apresenta-se aqui nessa terra caída de forma diferente. Esse povo ele se apresenta nessa terra em meio a esse mundo caído como um povo que se assemelha ao seu Criador na questão da santidade. Há um equívoco quando aqueles que se dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, e que essa salvação não traz uma mudança de comportamento na sua moral. É um equívoco. Porque se você é salvo, e eu acredito nessa segurança de salvação, é claro a segurança de salvação, quando Cristo salva, quando o Espírito Santo sela, é uma obra divina, não é uma obra humana. Por isso que eu acredito nessa segurança. A segurança não está em mim, está em Cristo, amém, meus irmãos? E que quando Ele faz de forma completa. Mas se não houver transformação de vida, novo nascimento, essa pessoa ela nunca conheceu Deus. Ela pensa que é convertida, mas ela não experimentou da graça, da transformação, da regeneração. Dito isso, no versículo número 13, Paulo completa dizendo: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quando nós olhamos para frente, os santos do Antigo Testamento confiaram em Cristo por meio de tipos e sombras presentes no sistema sacrificial. Portanto, é essencial que Cristo tenha nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, verso 5, o verso 4 ao verso 5, ele diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. A designação de Jesus como sumo sacerdote é atribuída no Novo Testamento a uma ordem superior e mais antiga. A ideia é que essa antiguidade foi antes
da promulgação de fato do sacerdócio como serviço ao povo hebreu, ou como serviço de Deus ao povo hebreu. Então, antes disso, já estava estabelecido essa ordem superior e mais antiga. O sacerdócio de Melquisedeque, segundo rei sacerdote, a quem Abraão reconheceu como seu Senhor em Gênesis 14, 18 a 21 e Salmos 110, 4. Isso quer dizer que não Davi, mas o seu herdeiro, ou um dos seus herdeiros, herdeiro do trono davídico eterno, pertencia a essa ordem. Espero a sua compreensão, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, para que você amanhã volte a estar conosco para ouvirmos a conclusão desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor, que por sinal, como eu disse a princípio, é campinense, esteve recentemente em Campina Grande, e nós vamos encerrar o nosso programa com esta música interpretada pelo cantor Sérgio Lopes. E até amanhã. Sarene. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. ירושלים מדוע לא רצת אלוהים שעזר לך תמיד בקרבות רבים. קרא ישראל ויצא יחיד, אולי הוא אלוהים יזכור את בני יעקב. קרא Israel, valendo gulou מקומך. קרא אלוהים, הוא ישמע אותך. אלוהים החיים יושיעך. שורה ישראל, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus,
virá do